Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso programa Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. E por estarmos vivendo Setembro Amarelo, vamos falar sim sobre suicídio. É o nosso tema de hoje. Vem comigo! Você sabia que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio? E mais, você sabia que a cada pessoa que comete suicídio, de 6 a 10 pessoas são atingidas diretamente com as consequências desse fato? Exatamente. Por isso é que precisamos falar. E hoje nós vamos falar de sinais, evidências e como identificar se estamos a ponto de cometer tamanha situação. Porque o mais difícil é assumir que estamos precisando de ajuda. Então vamos identificar, vamos trabalhar com a prevenção. O que faz uma pessoa querer morrer? Todos nós apresentamos sinais, evidências de que algo está dando errado. Ninguém acorda de uma hora para outra e pensa assim: hoje eu quero morrer. Hoje eu não estou bem, não quero viver mais. Não é assim que funciona. Ao longo dos dias, ao longo do tempo, expressamos sim e damos sinais de que existe alguma coisa errada. Às vezes você está se isolando e isso não é habitual. Dormindo demais, desanimado, dores no corpo, sinais de que as coisas não estão indo bem. Às vezes são palavras jogadas no ar. Ou, se você não está passando por isso, você já percebeu alguém ao seu redor dizendo: como eu queria dormir e não acordar. Como estou cansada, não tenho prazer em viver. Estou desanimada. Certas palavras, quando são ditas, jogam no ar a possibilidade de que algo dentro de nós não vai bem. E quais os motivos? Podemos expressar vários. A perda de um ente querido, um problema de saúde, dívidas, desemprego e a atual situação do mundo, que é a pandemia. O medo excessivo e a falta de esperança. E isso traz sim, isso são gatilhos, que potencializam aí essa falta de esperança no porvir. Se você costuma só ver o lado negativo das coisas, só pensa em morte, só pensa em dormir, se você tinha bons hábitos de sair, sociabilizar, e hoje você só quer andar sozinho, sem ninguém, só quer ficar no escuro, sua autoestima tá baixa, tá aí um motivo para você refletir. Alguma coisa está acontecendo e você precisa primeiro reconhecer isso, aí entra um pouquinho de humildade e reconhecimento de que você precisa de ajuda. Aí é o primeiro passo para a gente prevenir um problema que é muito sério. Foque na ajuda, foque na solução do problema. E o Evangelho nos diz em Mateus 11:28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nós temos alguém por nós, alguém que manda mesmo que a gente vá quando estivermos cansados e sobrecarregados. Então já temos aí um ponto de ajuda, sabemos aonde encontrar. Quando você assume que você é limitado e que você é vulnerável, você está aí deixando o seu orgulho de lado e praticando a humildade. E isso é muito importante diante de Deus. Estamos todos sujeitos a esse tipo de situação. Eu, você ou qualquer pessoa desse planeta
pode se deparar com situações difíceis que nos levem ao limite do caos, da sobrecarga emocional. E quando você descobre que você tem alguma coisa diferente, algo que não está indo bem, você precisa aprender a lidar com essas emoções. E para aprender a lidar com essas emoções, você precisa conhecê-las. Então, além de você ter certeza que você tem um ajudador, faça a sua parte. Para isso que servem os psicólogos, para você descobrir os gatilhos desses problemas. O que está desencadeando esse problema na sua vida? Para isso é que serve a terapia. O bom seria que, se descobríssemos o que realmente está acontecendo, logo procuraríamos ajuda e teríamos a cura. Mas muitas situações são problemas que foram adiados e que deixamos para lá achando que eram coisas pequenas. Então isso muitas vezes envolve um processo doloroso, muito difícil e às vezes demora, mas o importante é enfrentar. Uma das coisas mais difíceis de lidar é com a dor, porque muitas vezes a gente tem a falsa impressão que mexer aonde dói é pior. A gente acha que ficar com essa dor é mais tranquilo do que enfrentá-la, e não é verdade. Às vezes as feridas estão profundas porque nós mesmos somos responsáveis por isso. Sentimos pequenos sinais que não demos importância e de repente foi feito um curativo, mas a ferida ficou por dentro, sem cicatrizar. Então, o necessário é abrir, fuçar, limpar, tirar tudo que não presta e ter uma nova cicatrização. Eu estou fazendo uma analogia aí com feridas no corpo externas, mas isso funciona para o lado emocional, para as nossas feridas internas. Mesmo que doe, verbalize, fale. É preciso ter coragem para mexer aonde dói. E a Bíblia nos mostra claramente o que acontece quando não temos força, quando elas acabam, porque somos limitados. Você pode ler em 2 Coríntios 12, 9. Jesus falando: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não há nada que Jesus permita que você não esteja preparado para enfrentar. E quando você se sentir fraco, aí é que vem o poder dele na sua vida. É na sua fraqueza que o poder de Jesus se aperfeiçoa. Muitas pessoas falam: é mais forte do que eu. Eu não tenho força para orar, eu não tenho força para reagir. E eu entendo. Eu já passei por isso. Nessa situação, a gente fica muito nas mãos da intercessão. Quando você verbaliza, quando você fala, quando você pede ajuda, um dos tipos de ajuda que você tem que pedir é a oração de alguém por você. E os evangelhos nos demonstram claramente o quanto isso é eficaz. Um exemplo é o apóstolo Paulo, quando escreveu as cartas aos Coríntios, e ele descreveu que a aflição passada na Ásia foi tão grande, tamanha, que o sofrimento imenso causou um desespero e ele sentiu a morte próxima deles. E o que salvou eles e recuperou e ajudou foi as orações. Vamos ler? 2 Coríntios, começa lá no verso 1, vai até o 11, mas eu vou dar um destaque aqui do 8 ao 11. Por que não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia? Pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Porquanto já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Primeiro passo, confiança em Jesus, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará. 11. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que,
pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. A oração pode muito. Resumidamente, entendemos que a humildade e o reconhecimento de que existe algo errado acontecendo é um fator determinante. Quando você percebe que as suas forças acabam, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. E por último, uma das ajudas fundamentais numa situação dessa, num estado de alerta, é você pedir ajuda. E um desses socorros importantes é a oração, a intercessão de alguém por você. Assim como o apóstolo Paulo, sendo um homem de Deus, cheio de fé, conhecedor da revelação do Evangelho, mesmo assim, ele atribuiu às orações dos irmãos pela vida deles o sucesso e aí a plenitude dessa situação. Então, reconheça todos esses parâmetros para que você saia dessa situação. De repente, você está vivenciando e apresentando esses tipos de sinais. Coloque em prática essas dicas faladas hoje. Mas talvez você não está vivendo isso, mas percebeu esses sinais em alguém. Então haja como intercessor. Faça a sua parte. Não invalide a dor do outro. Reconheça que é difícil, que para uma pessoa querer dar cabo da própria vida, sentir vontade de morrer, é sinal de que por dentro existe algo grave acontecendo. E nós, como cristãos, conhecedores do Evangelho, seguidores de Jesus, temos que acolher. Vamos sim falar disso e precisamos manter isso, essa rotina de lidar com assuntos tão difíceis, porque é por conta do silêncio que esse número vem crescendo tanto. Se porventura você está nesse momento passando por algo parecido e você não consegue ter ajuda de ninguém por perto, um familiar, um amigo, algum líder aí da sua igreja, da sua comunidade, ligue para 188. Esse é o telefone que você liga, chama-se CVV, 24 horas por dia. É como se fosse um pronto-socorro para esse tipo de situação. Vamos ficando por aqui. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos acompanhem pelas redes sociais, Facebook, Instagram. E sintonize na Rádio Alelaba, www.radioalelaba.com, com o nosso programa Café Espiritual, às 10 da manhã e a reprise às 18 horas. Fiquem com Deus, semana que vem tem mais e vamos continuar falando sobre Setembro Amarelo.